Oi, tudo bem? Meu nome é Gabi e hoje eu vou falar para vocês sobre a história da programação. Mas antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, dar uma passada nas minhas redes sociais, também entra no meu servidor do Discord. E é isso, gente, bora pro vídeo. Primeiro de tudo que você tá vendo no seu celular, no seu computador, é programado. Desde o sistema operacional até, por exemplo, o YouTube que você tá me vendo agora. Todo tipo de software precisa ter passado por um processo de programação para ele existir. Porque o programador informa as tarefas que o computador tem que fazer. Apresentar o resultado esperado na tela do computador, por exemplo. Tipo quando você clica num aplicativo e ele abre. A gente não vai entrar muito a fundo sobre as linguagens de programação assim em si. Tipo, como o computador foi criado. A gente só vai falar sobre a história da programação em si. Já começando a história, eu vou falar um pouquinho sobre a primeira programadora. Tentando quebrar um preconceito quando se trata de mulher programadora. Porque às vezes muitas mulheres hoje em dia gostam de programação, mas desiste muito da ideia por sofrer um preconceito enorme por programadores homens. Então, por favor, apoiem as mulheres. Precisamos de mais mulheres nessa área. Então, para quebrar esse preconceito de vez, a primeira pessoa considerada programador foi uma mulher, que foi uma mulher chamada Ada Lovelace, porque ela foi a primeira pessoa a criar um algoritmo que pode ser processado por uma máquina. E o nome da máquina é Máquina Analítica de Charles Babbage. No algoritmo que a Ada criou, a máquina seria capaz de calcular sequências de Bernoulli, que é considerado por muitos programadores o primeiro programa criado na história. Para quem não gosta da ideia da Ada ser a primeira programadora por conta de uns anos antes, o Joseph Mary ter criado o primeiro tear mecânico, que através de furo em cartões criavam desenhos em tecido. O nome completo dele é Joseph Mary Jacquard. E sim, a lógica dele pode ser considerada um algoritmo, que é um algoritmo de passo a passo, pode ser seguido por uma máquina, nesse caso, a selecionar cada cor de fio. Então sim, pode ser considerado um programa. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Hollerith em 1890. Herman Hollerith, que mais tarde se tornaria um dos fundadores da IBM, trabalhava na coleta de dados para um censo americano em 1890. Quando percebeu que o que ele estava fazendo era uma perda de tempo, porque todos os dados tinham que ser anotados, mas até você contar um por um poderia ser uma experiência muito demorada. Imagina você ter que contar um por um, né? Imagina 1 milhão de dados e ele ter que ler um por um para confirmar. Eu imagino ele perdendo a conta no meio e ter que voltar tudo de novo. E o Herman, inspirado muito no Jacquard, que eu falei anteriormente, usava os cartões perfurados para operar o seu tear. O Herman criou um padrão para guardar esses dados, de acordo com os furos do papel, que pouparia muito tempo da vida dele. Para você ter uma ideia, o censo demorava mais de 3 anos para apresentar os dados. E com essa máquina do Herman, isso pode ser reduzido a menos de 1 ano. Agora vamos falar um pouquinho sobre o surgimento dos computadores elétricos. Quando os computadores surgiram, a sua programação não era nem um pouco fácil. Programas na linguagem Assembly era muito frustrante e também muito fácil de encontrar diversos erros. Com o tempo, a programação foi simplificando e foi criando outras linguagens, que resumiam um amontoado de números binários que eram encontrados no começo. Algumas das principais linguagens foi o Fortran, a COBOL e o BASIC, que evoluíram muito criando outros níveis. As linguagens que conhecemos hoje são consideradas de alto nível, como C, C++, Pascal, Java, PHP, Python e etc. Essas linguagens simplificam muito a máquina, que dependendo da sua sintaxe, geram outros diversos comandos para determinado item ou para determinada ação. São basicamente palavras em inglês simplificadas. E qual é a importância das linguagens de programação? Não há dúvidas que os programas e os hardwares são extremamente úteis. E tudo isso graças à programação, que a vida dos aparelhos que usamos torna a nossa vida 1000 vezes mais fácil. Por isso, se você tem algum software para resolver um problema ou simplesmente jogar, agradeçam essas pessoas que eu citei, porque foram essas pessoas que geraram a base da programação atual. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma passada nas minhas redes sociais, entra no meu servidor do Discord, escreve aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você acha sobre a programação. E é isso, gente. Beijos. Fui!